Oi, hoje eu quero te fazer uma perguntinha. No mundo dos investimentos, você sabe o que é um investimento ativo e um investimento passivo? É, isso mesmo. Muitas vezes a gente fica pensando assim, mas a gente pensa, tem até uma música que fala, né, que quanto mais o rico tem, mais ele tem. Quanto mais o rico tem, mais ele tem. E quanto menos o pobre tem, menos ele tem. Mas isso por quê? Devido ao pensamento do rico e ao pensamento do pobre. O pensamento do rico é investir em investimentos ativos. E o pobre faz o quê? Investe em investimento passivo. E é isso que acontece quando a gente realmente vai ver qual que é a diferença, né? Do rico para o pobre. Então, olha só. Quer um exemplo? Um carro. Um carro ele pode ser um ativo ou um passivo. Depende do seu modo de uso. Por exemplo, se você usa o seu carro para trabalhar, ele te dá uma renda, ele te dá um retorno, como por exemplo quem trabalha de Uber, ele é um ativo, ok? Se você usa o seu carro só para passear, só nos finais de semana e tudo, ou então usa para trabalhar, mas ele não te dá um retorno tão bom, então ele é um passivo. Então tudo depende, na verdade, se você usa, se ele vai te dar retorno ou não. Então qual que é o conceito? Simplificadamente é ativo aquilo que te dá retorno e passivo aquilo que te dá despesa. Então para aí e pensa se você tem mais ativos ou passivos. Isso é que vai determinar a sua condição financeira. Pois é isso mesmo. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas eu sou pobre e tal, por quê? Porque eu tenho mais passivos do que ativos. Se eu tivesse mais ativos, eu teria mais dinheiro e eu seria mais rica do que eu sou hoje. Então, é exatamente isso. O pensamento tem que ser esse. É investir em coisas ativas. Coisas ativas são ações, fundos imobiliários, são títulos do governo, são essas coisas, todos esses títulos que você compra na corretora. Então, assim, pense nisso. Pense em como estão os seus ativos e passivos. O celular que você tem hoje é um ativo ou ele é um passivo? A sua moto é um ativo ou um passivo? A sua televisão é um ativo ou um passivo? Uma coisa interessante muitas vezes a gente fala em ativo, passivo, despesa, custo. Por exemplo, muitas pessoas assinam canais que elas nem veem. Isso é um gasto, na verdade, não é nem um passivo, é um gasto. Então, assim, para e pensa, tudo que você tem é ativo ou passivo? E trabalhe para que essas coisas comecem a se tornar ativos na sua vida. Porque lembra, o passivo, ele deprecia, ele perde o valor e chega a um ponto que você ou tem que vender por um valor mais baixo, ou você não pode nem mais vender, né? E o ativo não. O ativo, ele sempre vai te dar um retorno. Então, pense nisso e tenha mais ativos do que passivos, porque isso sim é a ponte para você se tornar uma pessoa mais próspera. Tchau, até mais!